Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube e também para o nosso querido grupo lá no Facebook, Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul. Chegou eu, Cláudio Silva, eu sou de Maceió, Alagoas, aqui da capital quente do Nordeste, e sempre que apareço, eu apareço falando e trazendo dicas importantes sobre cultivo de orquídeas. Hoje tem uma bomba bombástica do balacobaco para todo mundo que nos acompanha, que confia no nosso canal. Muito obrigado, os meus agradecimentos para todos os lugares do Brasil. Hoje já estão vendo, né, a imensa e grandiosa catacetinha ou cataceto, esta aqui que vocês estão vendo. Hoje a gente vem trazendo 10 dicas para as pessoas que estão sempre nos acompanhando, as pessoas que gostam, que prezam pelo bom cultivo das orquídeas. Em especial para vocês, o nosso respeito, o nosso carinho, a gente vai deixar 10 alertas bombásticas. Tem muita gente que não vai gostar, porque a gente vai fazer muitas revelações, principalmente os orquidários. A gente não deve nada para ele, a gente não tem nada a ver com isso. A gente só quer mesmo orientar vocês, porque eu já passei por esse tipo de situações, aliás, por esses tipos de situações, onde a gente se sente um pouco enganado, porque eles já vivem nesse ramo já há um período mais longo, né? E eles fazem tudo para sempre lucrar. Então, fique atento a todas as dicas aqui importantes, porque vai ser uma dica atrás da outra. Custe o que custar, doa quem doer, goste quem gostar. E para vocês, o nosso carinho, a nossa gratidão. Continue aqui com a gente no nosso canal, curtindo todos os vídeos e compartilhando para os amigos, porque é importante. Olha que planta mais linda, né? É uma orquídea cataceto brasileira. São mais de 172 tipos de espécie. A gente sempre que tem um cataceto florido, a gente vem trazer. Hoje tem 10 dicas muito saudável para você que está iniciando no início desse ramo maravilhoso da orquidofilia. Para você que também não tem muita experiência, ou para você que já tem, mas você quer estar atento aqui às dicas, quer ficar esperto, não quer ser mais colocado para trás. Pois é, já foi muito enganado como eu, né? A gente chega, eles falam uma coisa, quando a gente traz é tudo diferente. A gente acha que está adquirindo algo bom e quando chega em casa não se desenvolve. Por que será? Então, meu bem, aperta os cintos, porque a viagem vai ser boa, viu? Então, anotei aqui tudo certinho. Aproveito, já mando um forte abraço para todos de São Paulo, do Paraná e do Rio de Janeiro. Beijo de Minas, todos os estados, gente. Não dá para classificar apenas 1, 2, 3 para todo o Brasil. Então, a primeira dica importante que a gente vai... São 10 dicas que a gente vai dar e a gente vai mostrar aqui. Vai instruir vocês para sempre ter sucesso, principalmente nas escolhas, nas orquídeas, nas que vocês vão comprar, nas que vocês vão adquirir, porque isso também é muito importante para o cultivo, para não se frustrar, não é isso? Então, olha só, a primeira dica é... Bomba, é uma bomba porque os orquidários não gostam, principalmente quem trabalha com orquídea, porque muitos dos que trabalham com orquídea, às vezes nem tem tanta experiência, eles só querem empurrar para a gente comprar, para a gente matar, para a gente trazer, falam uma coisa totalmente outra. Então a dica é, eu até coloquei aqui, o barato sai caro, bum! Dicas para araricos ficarem de olhos bem abertos e bem espertos. Prefiram plantas adultas a plantas jovens. Então, eu trouxe aqui uma planta adulta, que é um cataceto exuberante, por sinal, maravilhoso, todo trabalhado na cara da riqueza, todo trabalhado na forma adulta de ser, lindo, poderoso e recebendo iluminação agora em Maceió, porque amanheceu chuvoso, graças a Deus. Então, gente, é uma planta que se desenvolve muito bem, que cresce muito bem, vegeta muito bem, aceita vários tipos de cultivo. Ele vai bem em vaso de barro, em casca de madeira, ele vai bem em vaso de plástico, ele vai bem em madeira, ele vai bem em tronco, em toco, em telha, em garrafa PET, no tererê e no tarará. Então é uma planta que conseguimos muito bem conviver e adaptar ela ao nosso clima. Mas quando a gente já recebe a planta adulta, quando a gente recebe as plantas do tamanho de uma pichilinga, que é o que eles fazem, os orquidários, a grande maioria dos orquidários, por não ter tanto cataceto, e eles fazem muitos cruzamentos, o que é que eles fazem? Os cruzamentos se dão origem a muitos bebês. Então, eles mandam essas plantas, as bebês,
para todos os tipos de pessoas que compram. Às vezes as pessoas nem têm conhecimento, nem sabem que as plantas bebês são bem complicadas para se manter e para se cultivar. Porque os bebês vivem onde? Nos berçários. Então, quando a gente traz para casa da gente, aí eles vão sofrer com a temperatura, com a nossa maneira de regar, que é com mangueira, que é com pote de água, que é com bacia. A gente sai jogando tudo e eles não aguentam. Eles têm que ser preparados, todo o espaço para ele. A forma de regar é através do esguincho. Ele não pode bater sol. É tudo uma super infraestrutura. Eles não falam pra gente, eles só querem vender. Então, não comprem orquídeas bebê, porque de 10 que você compra, apenas uma sobrevive. Na cara da riqueza. A segunda dica é, os bebês de orquídeas, que são esses aqui, olha quantos esclarecimentos a gente tá trazendo para vocês. Os bebês de orquídea, geralmente, 90% delas morrem todas. Então, gente, não vale muito a pena, né? Porque a gente adquire, a gente gasta o nosso dinheiro. Então, eu sempre falo, preze em estar optando na escolha das orquídeas, não só os catacetos, para todos os outros gêneros. Se cataceto que é fácil, é difícil cultivar bebê, vale as catileias, os oncídios, enfim, gente, as outras espécies que você já sabe, porque vocês já estão nos acompanhando e a gente vai trazendo mesmo. A terceira dica de esclarecimento, eu falo o seguinte. Os bebês de orquídeas foram cultivados em estufas super protegidas, não é verdade? Os orquidários, eles têm estufas, meu bem. Tudo cronometrado no relógio, lá na hora de... Os esguinchos não são voltados para as plantas. Vocês não sabiam, né? Pois eu já sabia disso. São voltados para cima e a neve, aquela umidade cai sobre os bebês de forma controlada, não pode ser todo dia. Eles ligam os climatizadores porque os bebês, se sofrer, eles morrem. Eles não têm a resistência da planta adulta, entenderam? Então, ligadíssimos aqui com a gente. Então, eu falei a terceira dica. O ambiente climatizado, tudo cronometrado, tudo monitorado com várias pessoas sentinela de plantão. Então, eu deixei o quarto esclarecimento. O quarto esclarecimento eu falo assim. Quando trazemos para as nossas casas as plantas bebês, hoje é relacionado a isso, viu, gente? Quando trazemos para casa as plantas bebês, não conseguimos desenvolver 10% do que adquirimos. A forma artesanal para os bebês não funciona, entenderam? Então, a forma artesanal é essa que a gente cultiva. A gente traz os bebês, a gente não tem um berçário, a gente não tem nada preparado. A gente vai introduzir junto do nosso espaço, coloca aqui no cantinho, ainda que seja mais preparado por trás de uma planta de outra. Na hora de regar, os bebês sofrem. Os bebês vão até morrer. Por isso que a gente não consegue ter sucesso no cultivo dos bebês de forma artesanal. A forma artesanal é essa nossa forma que a gente vem trazendo no dia a dia. Simples, numa varanda, num apartamento, numa casa, num sítio. Eles fazem tudo de forma mais profissional. Tudo de forma com muita atenção, tudo muito cronometrado, como já falado aqui na dica 3, né? Então é isso, então fique muito atento, né? Eles podem até não gostar, mas a gente vai abrir sim os olhos de todo mundo. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube, para que outras pessoas não venham passar pelo que eu passei. Então a nossa experiência vai servir de alerta para vocês que estão chegando, estão iniciando no cultivo das orquídeas. Nunca adquiram plantas bebês, porque a grande maioria morre. Apesar de ser a oferta ser maior, né? Porque como eles têm muitos bebês, eles vendem por qualquer valor. Inclusive fazem pacotes para se livrar das coitadinhas. Mas a grande maioria morre por conta de todos esses cuidados. Então, adultas nela. A quinta dica de esclarecimento é o calor, a chuva, a mangueirada. O calor, a chuva e a mangueirada, que é a água, né? E os estimulantes, os bebês não aguentam. Então, eles não toleram isso tudo. Porque quando a gente traz para casa, eles vão ter que passar por isso tudo. Que eu acredito que ninguém tem aí um orquidário de Ana Hickman de vidro monitorado. Ninguém tem, gente. A grande maioria das pessoas cultiva as plantas do jeito que eu cultivo. Então, vocês fiquem atentos, vocês fiquem de olho, vocês prestem atenção para cair no golpe do vigário. Então, vamos lá. A sexta dica eu falo assim, os adubos químicos e estimulantes para as orquídeas mantêm as sempre forte a cada 15 dias. Ou seja, os orquidários, ele tem uma forma e uma maneira de induzir a planta
a pelo menos florescer, porque adulta elas não ficam. Mesmo usando adubo químico, mesmo usando estimulantes, as plantas pegam um corpo, mas nunca vai ser uma planta adulta assim em um ano. Porque a planta precisa de um período maior para se tornar adulta. Então, quando eles fazem isso, eles fazem a planta florir, as orquídeas florir. Por isso que vocês veem plantas jovens, pré-adultas, como eles falam, entre aspas, as plantas floridas, mas só flora aquela vez. Porque quando vem pra casa da gente, não floresce mais. E é muita sorte dos que conseguem ter, de um pacote de 10 plantas, conseguir 2, 3 plantas. Então, isso não é viável para ninguém. Vamos lá agora, já falei dos estimulantes, agora 7, a dica 7. Mas se mesmo assim você tiver sorte, apesar de tantos obstáculos, de tantos desafios falados aqui neste vídeo, então, meu bem, parabéns, você ganhou o jogo. Lembra agora do joguinho da série Batatinha Frita 1, 2, 3? Pronto, morre tudo. E é verdade, gente. A gente, desculpa a sinceridade, mas a gente tá trazendo aqui esse vídeo, vai ficar salvo no nosso canal como uma forma de alerta, como uma forma de incentivo. Porque quando as pessoas passam por esse processo, tem gente que não quer mais nem saber de cultivar as orquídeas. Agora, sem saber que elas é que foram enganadas. As plantas morrem praticamente todas e elas ficam se culpando, achando que elas não sabem cultivar. E não é verdade. Na verdade, isso é uma estratégia de muita experiência na forma de se ganhar dinheiro dos orquidários. Quero nem saber, eu falo mesmo. Goste de mim quem gostar, mas a verdade vai ficar. Os bebês são cultivados em berçário. Dica 8, dica de esclarecimento. Os bebês são cultivados em berçários com muito cuidado. Com muito cuidado, prestem atenção. Pois é, por isso sobrevive. E quando a gente traz para casa, não consegue sobreviver fora deles. O que conseguem é uma grande minoria. Já sabemos disso, querido. Parte logo para a dica 9, esclarece logo essa dica 9. Então, a dica 9 fala assim: plantas adultas demoram a florescer. Elas também têm sua época determinada, seu período. Elas têm que passar por todo esse processo. Todas as orquídeas é assim. Comprou a planta, adquiriu, chegou a planta na sua casa, você vai ter que esperar a planta se adaptar ao seu clima. Você vai ter que esperar a planta enraizar, por isso a gente usa o fedorentinho, o enraizador do feijão cru que está aqui no nosso canal. Procure aí que você acha. Adaptou-se, enraizou a planta todinha. O que é que a planta vai fazer? Vai crescer, vai brotar, vai crescendo, vai ficando. No período certo do crescimento, no período certo, no momento certo, na época certa, ela emite a haste floral. E se ficar mexendo na planta, tirando daqui e dali, molhando demais, a haste floral morre. Porque geralmente a gente usa uma dica importante, que as plantas florescem uma vez por ano. Isso não é uma dica 100% confiável. Elas florescem mais, 2, 3, 4 vezes. Mas para isso, meu amor, a planta precisa estar totalmente adaptada no seu clima, no seu espaço. A planta precisa estar toda enraizada, fixada naquele lugar. Ela precisa estar já acostumada para fazer isso. Entendeu? Mas ela faz. Então, por isso que é importante todas as dicas aqui deixadas nesse vídeo, para que vocês venham ter ainda mais sucesso no cultivo. Então, agora eu já vou falar da dica 10, né? Então, a dica 10 e última dica, não tem 11, viu? Eu vou pular para 11. Não, vou para 10, depois a gente volta para 11. A dica 10 é assim. Vocês sabiam que os bebês de orquídeas que insistem em adquirir podem nunca florir? Ahá! Se não sabia, fique sabendo. Por que ele fala assim? Porque levam anos, meu bem. Se uma planta adulta já tem a responsabilidade na sua mão de demorar, de crescer, de enraizar e ainda de florescer, porque os obstáculos são muito. O calor agora é para todo mundo, meu bem, não corre ninguém. Tá todo mundo no barco só, o clima quente é para todo mundo. E você, conjunto com suas plantas, suas orquídeas, vai ter que vencer o calor, a diversidade de muitas chuvas, esse mormaço. Então, se a planta adulta já sente essa dificuldade de passar por todos esses processos,
Imagina. Ah! As plantas bebês, coitadas dela, meu Deus. Entendeu? Então, até a planta crescer com todos esses obstáculos, com tudo isso, se você não tiver muita esperteza, não tiver muita pesquisa, não tiver muito conhecimento, pode dar adeus ao cultivo, porque eles fazem assim. Eles não querem saber do sucesso que você tenha no cultivo das orquídeas. Eles querem saber do dinheiro no bolso. E eu acho tome. Por isso que a gente vem aqui esclarecer. Tome para eles, não é para vocês não. Eu acho tome para eles, que graças a Deus tem esse vídeo aqui para alertar vocês, para que vocês possam saber como é o processo das plantas para crescer. Que eles não revelam. Eles levam, vai bem. Ela se dá bem no seu clima. Mentira, tudo conversa furada. Às vezes eles trazem carinha de macaco, que são a Masdesvallia, aquele gênero lindo, que só sobrevive no sul. Mas eles trazem para o Nordeste. Empurra neles, olha. Todo mundo de nordestino, olha. Dizer para eles acreditam. Acreditavam, porque agora eu cheguei para complicar a vida de vocês. Ah! Então agora a gente vai para a 11ª dica, viu? 11ª dica. A gente fala assim: desculpa a minha sinceridade, mas não posso ficar calado. Não é verdade? Tenho que falar, eu passei por isso. Eu vivi isso, eu quase desisti. Então você não vai passar por isso, porque as dicas vai servir de alerta para você. Só passa se quiser, não é isso? Então eu falo assim: não posso ficar calado. A minha experiência de frustração me fez passar por tudo isso. Então eu quero que vocês não tenham o mesmo tipo de frustração. Obrigado, meus amigos queridos araricas do Brasil e do mundo. Por isso que a nossa insistência em ter plantas adultas, porque as plantas adultas você vai ter sucesso com mais facilidade. As plantas adultas você não vai precisar perder os dentes. Vai saber se vai estar vivo daqui a 10 anos. Quando uma planta dessa vier crescer, sangue de Cristo tem poder, meu Deus. Socorro, quero não. Então, gente, as coisas já não estão tão difíceis, a vida já é tão difícil. A gente receber um kit com 10 catacetos, aí chega tudo desse tamanho. Agora, só Deus sabe se as plantas vão crescer. Só Deus sabe se você vai vê-la florescer. Eu falei e falo. Pois é, esse vídeo aqui fica como forma de esclarecimento, como forma de incentivo, para que outras pessoas, ou para as pessoas que estão vendo este vídeo, não venham se frustrar no cultivo. Às vezes, quando você perde uma planta, você adquiriu a planta por ser jovem demais, por ser frágil demais. Você não tem super infraestrutura, você não tem uma super cobertura. Você não sabe lidar com o tamanho da planta. Agora, se você tem, se você é expert, se você é biólogo, se você entende, você é botânico, se você trabalha nesse período, é muito pouca gente, então tenha. Mas para a grande maioria das pessoas que gostam de orquídeas, que nos seguem, que estão aqui sempre nos acompanhando, são para vocês que eu deixo todas as dicas. Prefiram as plantas adultas às bebês. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se eu posso ter as plantas adultas, para que eu vou sofrer, quebrar a cabeça, dar murro em ponta de faca com plantas pequenas? Não é verdade? Então fica aqui todas as dicas. Beijos!